Voltamos com o programa Notícia de Frente, são 6 horas e 41 minutos. Eu vou chamar mais uma vez o repórter Oliveira Júnior ao vivo, porque vai trazer para a gente detalhes sobre uma decisão da Justiça envolvendo o ex-chefe de gabinete do prefeito da capital, Emanuel Pinheiro. Olá, Oliveira, conta pra gente qual decisão é essa? De cabelo cortado, Oliveira, hoje. Pois é, Luciana, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Ribeiro Dantas, revogou as medidas cautelares contra o chefe de gabinete da Prefeitura de Cuiabá, Antônio Monreal Neto, conhecido como Neto, na tarde de terça-feira. Com isso, ele pode retirar a tornozeleira eletrônica. Segundo o Ministério Público de Mato Grosso, Monreal foi preso em outubro deste ano por ter obstruído diligências do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, aqui na Prefeitura. Ele foi acusado de obstrução da Justiça. O chefe de gabinete é investigado no âmbito da Operação Capstrom, que apura supostas contratações irregulares na Secretaria de Saúde de Cuiabá. Também são investigados o prefeito Emanuel Pinheiro, que chegou a ser afastado do cargo, mas retornou na semana passada, a primeira-dama Márcia Pinheiro, a secretária de Junta de Governo Ivone de Souza e o ex-coordenador de Gestão de Pessoas da Secretaria de Saúde, Ricardo Aparecido Ribeiro. Segundo o Ministério Público de Mato Grosso, Neto obstruiu diligências do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, na pasta, na saúde. Ele chegou a ser preso, mas teve a liberdade concedida mediante medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica e não manter contato com servidores da administração municipal. E nesse interim, vocês devem se recordar, surgiu a notícia, uma denúncia lá do Ministério Público que ele teria vindo até aqui ao Palácio Alencastro, mesmo usando tornozeleira eletrônica. E o Neto desmentiu esta versão, dizendo que foi a uma agência bancária que fica na Barão do Melgaço, e depois o Ministério Público teve que pedir desculpas, desmentindo esta informação, né? Voltamos com você, bom feriado e parabéns, hein, Kleber Lima? Juízo. Grato, amigo. Olha lá, Oliveira, obrigada então, viu, pelas informações. Olha, em relação ainda aos desdobramentos sobre a Operação Capstrom, a gente vê essa decisão aí da Justiça, eu quero falar mais a respeito disso, tá? Até porque tem a CPI na Câmara de Vereadores e até o jornal A Gazeta trouxe uma manchete que acende aí um alerta. E aí eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, porque antes eu quero finalizar aqui uma informação, porque muitas pessoas nesse momento estão com dúvidas em relação ao passaporte vacinal aqui em Cuiabá. Então eu vou pedir para que o Daniel explique para a gente. Daniel, explica direitinho, porque a gente recebeu aqui algumas mensagens dizendo: olha, minha mãe com mais de 86 anos ficou preocupada, ela está com medo de procurar atendimento médico e não ser atendida, e outras pessoas também encaminharam questionamentos semelhantes. Então explica pra gente como que é o passaporte aqui em Cuiabá. Para desfazer essas dúvidas, vou ler um trecho da matéria da Gleide Moreira, que saiu hoje no Jornal Gazeta, que o município altera o último decreto com medidas restritivas à Covid-19 e deixa de exigir o passaporte sanitário para acesso de visitantes a unidades de saúde públicas e privadas e aos órgãos públicos de Cuiabá. A exigência de comprovação de imunização de 2 doses ou dose única ou teste negativo para Covid, no máximo com 48 horas, continua valendo para atividades de lazer. Só complementando, a exigência do comprovante segue valendo para os demais segmentos determinados no decreto da semana passada. Conforme o decreto do dia 1º de dezembro, por tempo indeterminado, a presença em eventos, bares, restaurantes, estádios, ginásios, cinemas, teatros, museus, salões de jogos, casas de shows e apresentações artísticas em geral em Cuiabá está condicionada à apresentação do comprovante da vacina, o passaporte, ou teste negativo de PT-PCR realizado em até 48 horas. Então, para atividades de lazer, continua sendo exigido o passaporte vacinal nas unidades de saúde, não mais. E olha como o decreto ainda é benevolente, né? Flexível. Ou comprovante da vacina ou o PCR. Ah, tá bom. Então, assim, já não quer vacinar? Ainda vou dar um desconto. Vai lá e faz o PCR, aquele cotoné no nariz. Isso. Traz aqui, vale nas últimas 48 horas, né? E o passaporte, gente, é uma coisa tão simples. Para quem tem o celular com smartphone, né? Você pode baixar aí
o aplicativo do SUS, do Conect SUS, e lá ele tem a data que você tomou a primeira dose, a segunda dose e o nome da vacina. Então é muito, esfregou na cara da pessoa, pronto, está liberado, pode ir, senhor. Por favor, assim que é. Tá certo, gente. Olha, as mensagens aqui estão pipocando, viu? Eu preciso dar mais espaço aqui. Vamos lá então, gente. Bom dia, bancada maravilhosa. Pessoas desse tipo que negam a vacina são pessoas que não pensam no próximo, só em si mesmo. Triste ver isso. É o Genivaldo do Jardim Glória 1. Por que esses políticos não inventam uma lei para matar a fome das pessoas? Por que não inventam uma lei para baixar os impostos da energia elétrica, que está um absurdo? Vão caçar o que fazer ao invés de proibir as pessoas a saírem nas ruas. Bom dia, bancada. Sou professor e essa senhora professora não me representa. Concordo com o Kleber. Janaína está querendo voto. É o professor Amorim, lá de Várzea Grande. Bom dia, bancada. Sou a favor da vacina, do uso da máscara e do passaporte da vacina. A senhora deputada está equivocada e quer agradar os negacionistas. Kleber Lima está sendo injusto e tentando prejudicar a vida pessoal da professora só por não concordar com a opinião dela. Isso é um pouco covarde. Se a vacina é eficaz, por que as pessoas não vacinadas têm que manter distância das que estão imunizadas? Hipócritas essas opiniões. Tem mais aqui, gente, depois comentamos um pouquinho. Bom dia, bancada. Parabéns, Kleber. Vida longa. Quanto a essas pessoas que estão aí contra a vacina e contra a máscara, deixa só um filho deles pegar a porcaria e eles vão correr atrás, ainda bem que eles são minoria. Vacina, povão. É o Arnaldo, do bairro do CPA. Grande Arnaldo. Bom dia, bancada linda. Parabéns, Kleber Lima. Que Deus te abençoe muito, que Nossa Senhora te cubra com o manto sagrado. Continue sendo esse homem bem-humorado que faz bem para a pele, alma e coração. Amém. Parabéns. Hoje também é aniversário da minha neta, Verônica. Parabéns. E a Divina é lá de Rondonópolis. De Rondonópolis. E Rondonópolis faz aniversário daqui 2 dias, dia 10. 65 anos, eu acho, 64 anos. Certo. Olha, gente, são muitas outras mensagens, algumas aqui eu não vou nem poder mostrar porque exibimos a opinião de uma professora e tem gente aqui muito brava, tem outras pessoas também concordando, tá? A gente sabe que não é um assunto unânime, é extremamente polêmico e as opiniões se mantêm divididas. E aí os questionamentos, a maioria aqui, viu, que acabei recebendo, diz o seguinte: olha, se a vacina protegesse, já não teria mais pandemia. Olha, então por que tem tanta variante? Mas o que a ciência diz, o que a imprensa diz, a ciência diz o seguinte: a vacina, em muitos casos, não impede o contágio, mas pode impedir, sim, pode impedir. A gente viu os números aí despencando. A melhor mostragem que a gente pode ter nesse momento. E outro fato é, acabamos de ter uma variante Ômicron. E essa variante, a ciência está dizendo o seguinte: olha, ela não traz riscos elevados de infecção. Isso mostra o quê? Que com o andamento da imunização, as variantes nesse momento estão enfraquecendo. Ou seja, se não fosse a vacina, poderíamos ter variantes mais agressivas, como a Delta, por exemplo. Então, ou seja, o que nós estamos vendo todos os dias são os efeitos da imunização. Não tem outra explicação. O vírus não chegou forte e foi enfraquecendo de acordo com as variantes. Não, a gente viu as variantes sendo no início mais agressivas do que o vírus original. Mas a gente vai falar muito sobre isso ainda, né? Porque agora eu vou mudar um pouquinho de assunto. Vamos falar então sobre o governo de Mato Grosso por conta do ICMS. A gente até falou aqui nessa bancada que o governo faria uma grande celebração justamente para mostrar o impacto que deve ter essa redução dos impostos no bolso dos mato-grossenses. Agora é definitivo. O pacote de redução de impostos passa a valer em janeiro do ano que vem de forma oficial, depois que a lei aprovada pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso foi sancionada pelo governador do estado, Mauro Mendes. É uma redução histórica importante no momento que o Brasil vive uma carestia, uma elevação de preços. É uma contribuição para aliviar um pouco o contribuinte, as empresas, o cidadão mato-grossense. E isso também
vai estimular a produção, a geração de emprego, vai girar melhor a roda da economia e trazer grandes resultados para o estado de Mato Grosso. Mato Grosso conta com a redução do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, sobre energia solar, comunicação, gás natural e combustíveis. Com isso, o governo abre mão de arrecadar cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais por ano. O objetivo da medida é permitir que o contribuinte gaste menos com o pagamento de impostos. Ao longo das últimas décadas, nós vimos no Brasil só o imposto aumentando, imposto aumentando, imposto aumentando. E nesse momento nós fizemos um movimento totalmente diferente, com muita responsabilidade. Então, a partir do momento que o mercado, que as empresas, que o cidadão ver isso gera ânimo, gera expectativa, né, e gera uma confiança. E toda confiança, ela gera consumo, gera investimento. Isso vai trazer excelentes resultados para o estado de Mato Grosso. Na prática, por exemplo, a alíquota de ICMS da energia elétrica cai de 27% para 17%. O impacto disso para o consumidor é que a conta de luz deve ficar mais barata, como garante o presidente do Sindenergia. Dinheiro no bolso. Então, isso daí vai gerar investimento, vai gerar renda, é um ciclo virtuoso que o Estado está dando início nele. Os lojistas comemoram a redução da alíquota, principalmente por conta da pandemia da Covid-19. O setor foi um dos mais afetados pela contaminação do novo coronavírus e teve até que fechar as portas por um tempo, no ápice da infecção. Nós fomos impactados muito forte, o comércio foi impactado muito forte. E agora, com essas reduções, isso vai fazer com que até mesmo o preço dos produtos lá na ponta pode ficar mais barato e vai ser bom também para o consumidor. Então, vai ajudar de uma maneira geral, tanto nós empresários, como também a nossa população do estado do Mato Grosso. As pessoas devem sentir a queda no valor também na conta de celular e internet. Isso porque a redução no setor representa 17%. Ao invés de se aumentar o gasto público, porque é o que se faz nesse país, né? Quando você tem superávit, você pisa no acelerador para aumentar o gasto público, sobretudo aquele gasto obrigatório, não o gasto de investimento, que é fundamental, né? Uma despesa de investimento que é fundamental para gerar valor para a sociedade. Mas, ao contrário, né? Você acaba gastando mais em despesa obrigatória e fazendo com que o Estado tenha necessidade de continuar arrecadando em patamares cada vez maiores. Mato Grosso fez exatamente o oposto. O governador fez uma escolha clara. Ao invés de aumentar o gasto público e o gasto público estrutural, ele resolveu reduzir carga tributária e deixar 1,2 bilhões por ano no bolso do cidadão, para que o cidadão faça as suas melhores escolhas. Bom, gente, falamos muito sobre isso, né? Sobre o pacote, vai ser um alívio no bolso a partir de janeiro, é isso mesmo, né, Daniel? A gente está esperando aqui, inclusive, a queda ainda no preço dos combustíveis para que, de fato, o impacto seja muito maior. Mas agora eu quero entrar num outro assunto bastante delicado, é a CPI dos medicamentos. Nós falamos aqui da unanimidade do relatório da comissão, que inclusive vai amanhã para avaliação do plenário lá na Câmara dos Vereadores. Só que tem uma notícia que pode, de certa forma, abalar aí esse processo final. É o fato de que o relator da CPI, o vereador Marcos Brito, esqueceu talvez de um detalhe importante ou fez vista grossa. O pai do vereador é procurador-geral do município. Ele estava na procuradoria no período em que o município assinou o contrato com uma das empresas investigadas. Só que, detalhe, viu? Das 34 pessoas indiciadas, o pai dele, do vereador, não foi indiciado, Kleber Lima. Olha. E sabe quem foi indiciado? A subprocuradora do Olha. município. Daniel, explica pra gente essa situação. Daniel, essa é sua, homem. Essa é minha. Tô querendo entender também. A apuração brilhante do repórter Lázaro Thor Borges. Exatamente isso. O pai do Marcos Brito, vamos lá, Marcos Antônio de Souza Brito, foi procurador-geral do município entre setembro de 2019 e o final de 2020. Então, ele estava presente, sim, quando a Nord Pharma, essa empresa que é apontada como responsável pelo vencimento dos medicamentos,
ela assinou contrato com o município. Ou seja, teria que passar pelo aval dele, do procurador Marcos Brito Pai. Não passou, né? Eu vou até ler o outro lado daqui a pouquinho, já vou mostrar a matéria. Ele disse que não estava presente. A procuradora adjunta, Juliette Caldas Miguel, assinou, deu aval à contratação da Norg Pharma e ela foi alvo de indiciamento da CPI. Né? Essa matéria que traz hoje, o jornal A Gazeta, eu vou até ler aqui a posição das pessoas que foram citadas. A reportagem procurou Marcos Brito Pai, procurador na época das contratações. Ele alegou em um primeiro momento que não estava no cargo no período. Quando informado de que era assim o procurador, Brito alegou que nem todas as contratações passavam pela PGM. Em seguida, a reportagem explicou que a contratação da Norg Pharma passou pela procuradora e Marcos Brito alegou que a contratação não passou por ele. Segundo o procurador, é provável que ele tenha viajado ou tenha se afastado quando Juliette Miguel assinou o parecer validando a contratação e por conta disso não faria sentido ele ser ouvido na CPI. A reportagem também procurou o vereador Marcos Brito Júnior, que emitiu nota alegando que, ao analisar as documentações das contratações, verificou que o seu pai não participou diretamente de nenhuma delas e que, por conta disso, não poderia se declarar suspeito. Abre aspas para o Marcos Brito Júnior. O primeiro documento analisado pela CPI dos medicamentos após a abertura do processo investigatório na Câmara de Cuiabá foi o contrato firmado entre o Executivo Municipal e a empresa Norg Pharma. Os membros da CPI avaliaram desde o processo licitatório até a contratação efetiva da empresa por parte do município, diz trecho da nota. A Procuradoria do município, à época da contratação, era comandada pelo advogado Marcos Brito, mas o parecer no processo de contratação da empresa foi dado pela procuradora Juliette Caldas Miguel. Completa a manifestação do próprio Marcos Brito Filho, né? Ou seja, ele diz que não haveria sentido se declarar suspeito, porque o pai, apesar de ser o titular da Procuradoria-Geral do município e a quem cabe dar o aval para qualquer tipo de contratação, não estava presente no momento da assinatura. E isso caiu nas costas da Juliette Miguel, a procuradora adjunta. E uma das mais antigas. Né? E ela está indiciada na CPI como uma das partícipes. E aí, Kleber Lima, pode ter toda a suspeição, digamos assim, dos trabalhos da CPI ou você acha que não é tanto? Como assim? Não, eu ontem aqui falei que o Marcos Brito, assim, eu via ele como uma pessoa muito tímida, retraída, por isso que ele estava perdendo o protagonismo da CPI para o Pacola. Eu já acho que hoje o problema não é mais só de ingenuidade. Aí me parece que há uma clara má-fé nesse quesito. Porque, veja, ele indicia o prefeito que não tem prerrogativa de assinar nenhum ato licitatório na prefeitura, nem tem função de ir lá controlar estoque de medicamento. Ele é prefeito da cidade, né? E aí deixa de indiciar, se abstém de indiciar o pai que tem a obrigação de emitir parecer em processo licitatório. Quer dizer, 2 pesos, 2 medidas, e isso é o que faltava para desmoralizar por completo o trabalho da CPI. Se não era a intenção, se tem coisa séria no relatório, atitudes como essa do vereador Marcos Brito desmoraliza tudo. Eu já tinha informação, eu fui ontem atrás disso lá para ver qual era a expectativa da Câmara em relação a essa votação de amanhã. A expectativa era derrotar e arquivar o relatório inteiro. E eu acho que essa informação não era de conhecimento público ainda, né? Aliás, parabenizar aqui a equipe do Daniel aí no Jornal A Gazeta, ao Lázaro Tó. Imprensa é isso, gente, é ir buscar aquilo que estão tentando esconder, né? Por isso que a turma não gosta muito de imprensa, porque o bom repórter e a imprensa, historicamente, tem esse papel de mostrar aquilo que tentam esconder. E aí, quando revela, transforma o sentido das coisas. Parabéns ao Lázaro Tó e ao Jornal A Gazeta pela revelação, viu? Bom, e então... que papelão, hein, vereador Marcos Brito? Que papelão, hein? Logo o senhor que está começando na vida pública, já fazendo um papelão desse. Aliás, aí errou também, né, o processo de composição, porque se ele tem um pai na procuradoria, como assim ele ser o relator? Ele não poderia nem ser deveria. mesmo, nem membro, suplente
da CPI deveria ter sido o primeiro a dar um bom exemplo. Olha, não fora, posso, estou impedido. Não é possível ocupar a comissão. Meu pai é da Procuradoria-Geral, vou proteger o meu pai. A gente entende aqui essa questão familiar, mas então ele deveria ter se recusado a ser membro dessa CPI. Agora, ele ocupou por quê? Porque ele é da base governista, tudo bem, a gente sabe que o PV tem a maioria, então ele teria o direito, mas ele teria esse impeditivo. Seria até compreensível que o pai do vereador Marcos Brito não estivesse na CPI, caso ele não essa contratação tivesse acontecido durante o mandato dele, mas aconteceu. E a principal empresa, né, que fornece medicamentos para a prefeitura passou pelo aval da Procuradoria-Geral do município, mas não pelo Procurador-Geral. E eles indiciam duas ex-secretárias, a Elisete e a Ozenira, sob o pretexto de omissão. Não foram omissas, elas fizeram alguma coisa. Não fizeram nada errado, mas deixaram de fazer. E o pai, que era o procurador, que tinha a responsabilidade, ele é o titular, ele é o procurador, então é dele a responsabilidade, ainda que um procurador tivesse assinado, mas passa por eles, normalmente é com a anuência, né? O procurador-geral assina os pareceres dos procuradores. Eu já vi muitos desses documentos lá na prefeitura. Então, assim, que papelão, hein, vereador Marcos Brito? Kleber, você disse algo que me chamou a atenção. Eles disseram para você que as duas ex-secretárias foram indiciadas porque nada fizeram? Não, não foram eles que me disseram, é o que está no relatório, né? Porque não é bem assim, né? A primeira secretária fez inúmeras denúncias, inclusive ela pediu exoneração por conta das irregularidades que ela apontou, não foi apenas uma, não. Foram várias irregularidades, inclusive até a dificuldade de fazer um processo de licitação para aquisição de medicamentos. Então, a primeira secretária pediu exoneração a Elisete porque não queria mais compartilhar dos atos que ela sabia que são ilícitos. Ela não compactuou, ela delatou ao gestor, ao prefeito. E aí está indiciada. E aí, como é que se explica isso, né? Aliás, me disseram ontem que a Elisete é esposa de um promotor de justiça. Alguém tem essa informação? Não. Se alguém aí que estiver nos assistindo tiver, manda aqui para nós. De promotor eu não sei, mas eu sei que a Elisete ela é maluda, uma guerreira. Ela tem 6 filhos, postura, tá? Ela tem 6 filhos. É uma mãe exemplar, uma e a profissional Ozenira também, né? Brilhante. Ozenira é servidora de carreira do Estado, uma pessoa que tem assim uma conduta ilibada, percebida assim, né? E está indiciada. E aí o pai do bonitão, não. Vamos verificar como vai ser o impacto dessa informação amanhã no plenário, né? Como vai. A informação que eu tinha que ia ser, agora com a dessa, né? Talvez nem os 8 votos era a deixa necessária, né? Para a base. Que conseguiriam. 8 votos. E aí é o seguinte, esse tipo de zelo, né, Luciana, as pessoas devem ter em tudo, porque um detalhe, às vezes, que compromete um trabalho que pode ter alguma coisa de substancial. De correto, de adequado. Mas aí é o que diz assim, para a figura pública não basta ser sério, precisa parecer que é sério. E aí quando faz um ato desse, deixa de parecer que seja, deixa de parecer que é. Então, coloca tudo sob suspeita. Esse é o problema. É isso aí, gente. Olha, o tempo avançou de novo, 7h04. Eu vou para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Mas antes, vamos dar aquela espiadinha no trânsito aqui de Cuiabá, na Avenida Miguel Sutil. Gente, o trânsito hoje não tem, claro, é feriado. Estamos aqui esquecendo do feriado, já falamos dele. Olha aí o resultado desse feriado de 8 de dezembro. É isso aí, gente. Tem quem vai passear, tem também aqueles que vão trabalhar, né? Como a gente aqui.